Então, vamos começar a nossa mentoria, nosso terceiro encontro da mentoria para projetos de impacto social. E o tema de hoje é planejamento e gestão de ações para captação direta de recursos. É importante frisar isso, né? Bom, então, eu passei tanto tempo, tantos anos trabalhando exclusivamente com editais públicos que muita gente acha que eu ainda estou na área de edital público. Então, não, eu não estou na área de edital público, eu estou trabalhando exclusivamente com captação direta, com a formação para captação direta. Não que eu vá fazer captação direta, eu não faço, mas eu ajudo as pessoas, eu faço consultoria, a mentoria para que as pessoas desenvolvam técnicas para que elas possam fazer a captação. Ok? Ah, Carol, por que você não faz? Porque eu não tenho tempo. Desculpa, gente, mas não dá. Se eu for fazer captação para todo mundo, acabou minha vida. E eu só tenho essa, eu não posso usar para os outros. Vamos lá para o nosso conteúdo. Né? A gente vai falar sobre planejamento e gestão de ações. E no nosso autogerenciamento, nós vamos falar do mapa do caminho, que é a segunda parte do nosso exercício, né, do mapa dos projetos, né, que eu conheci como mapa dos sonhos, e a gente vai falar sobre a superação de barreiras físicas. Essa frase, gente, essa frase do Skank é uma música. Skank é uma música que eu gosto muito, eu gosto muito de rock, de samba. E essa música do Skank, quando eu estava preparando essa aula, essa música assim me veio à cabeça. Porque uma das coisas que me veio à cabeça quando eu estava planejando ainda o curso foi essa música, porque tem muita gente que me pede para fazer projeto, para fazer captação de recursos, mas as pessoas que me pedem são as pessoas que têm muito mais potencial que eu para fazer a captação. E eu acho até estranho elas me pedirem isso, mas uma coisa que eu acho muito importante que seja dito é isso que está aqui nessa música. E eu vou ler para vocês agora, né? Eu não posso te ajudar, esse caminho não há outro que por você faça. Eu queria insistir, mas o caminho só existe quando você faz, quando você passa. Essa frase, o caminho só existe quando você passa, para mim ela é muito simbólica, porque não adianta a gente querer que outras pessoas resolvam nossos problemas só vão resolver por nós mesmos. Se nós temos um projeto, se nós temos uma ação social, se nós temos uma entidade, esse trabalho só vai ser desenvolvido, só vai ser realizado quando a gente for realizar. Existem muitos trabalhos, aliás, existe muito trabalho dentro de uma organização, sim, e cabe a nós ter que nos organizar e ter que desenvolver, ter que realizar e solucionar tudo. Infelizmente é isso, nem todo mundo tem uma pessoa para contar, uma equipe para contar. Mas isso não é impeditivo, a gente pode realizar algumas ações sozinhos e enquanto a gente vai em paralelo, no meio do caminho, buscando pessoas para ajudar. Então, não desista, gente. Trabalho no terceiro setor, trabalho social, trabalho limpo e que precisa de pessoas como nós, tá bom? Bom, então vamos falar sobre ações. Uma coisa que é bom ficar claro aqui é que a gente vai falar sobre as ações promocionais, né? Bom, a gente tem uma mania de diminuir tudo, né? De facilitar a nossa vida. Então, até na forma de falar, a gente diminui as palavras para a gente conseguir se expressar mais rapidamente. Então, ao invés de a gente falar ações promocionais, a gente fala só ações. Nesse caso aqui, a gente está falando exclusivamente de ações promocionais, ok, gente? Então, primeiro contextualizando, o que é uma ação promocional? É uma atividade que faz parte do marketing. Ela está dentro dos 4 P's do marketing. Se você ainda não conhece, é interessante você conhecer, é só colocar no Google os 4 P's do marketing e você vai ver, ouvir outras pessoas falando sobre produto, preço, praça e promoção. A publicidade e propaganda, ela está dentro da promoção. O marketing digital, ele está dentro da promoção. Não é que o marketing digital criou um novo marketing, não criou. O marketing digital, ele é digamos assim, um conceito novo, um conceito que foi reformulado para se adaptar ao digital, pegando elementos que já existem no marketing. Então, assim, o marketing digital ele só é novo porque ele começou a ser implementado agora.
Mas tudo que existe no marketing digital, ele já existia antes, ele só não estava sendo aplicado da mesma forma, porque também não existia tanta demanda digital, né? Isso foi uma coisa que foi construída aos poucos. Discussões à parte, vamos focar aqui no nosso material. Então, para que servem as ações promocionais? Elas servem para divulgar e fortalecer a marca, é o famoso branding, serve para conquistar novos clientes, a prospecção, ela serve para manter os clientes antigos, é a fidelização, ela também serve para ter uma relação com os colaboradores, é o endomarketing, o endo, né, de dentro, ter uma relação mais próxima com o cliente, com a sua rotina, o embalde marketing, que é o marketing que é usado junto com o marketing digital. O marketing digital, ele usa muito esse conceito de embalde marketing. E, para complementar o marketing digital, as redes sociais, que são o social media. Na verdade, aqui, o marketing digital, ele engloba toda a internet, inclusive YouTube, Google, buscadores e tal. E o social media, ele é mais específico para as redes sociais, tipo Facebook, Instagram. Então, o marketing de redes sociais e o marketing digital, eles estão muito próximos, então eu coloquei eles aqui junto. E eles têm algumas técnicas, ele é muito difundido neles, o embalde marketing, mas o embalde marketing é uma área dentro do marketing digital, e as redes sociais e o digital, ele é uma ferramenta. Então, são conceitos assim muito parecidos, estão muito próximas, às vezes se confundem, mas eu não vou detalhar aqui para vocês. É importante que vocês saibam apenas que existe, ok? Bom, vamos falar alguns exemplos de ações promocionais. Nós temos os eventos pontuais, são aqueles eventos que acontecem, digamos assim, dentro do calendário, uma vez por mês, uma vez por quinzena, alguma coisa do tipo. Temos os eventos sazonais, que são as datas comemorativas, tipo Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal. Temos as blitz elas geralmente são usadas nas grandes cidades, né? Quando você faz uma ação em um local de grande movimento, dependendo da associação do projeto, às vezes ele tem uma sede num local bem movimentado, então eles fazem na porta, ou dentro ou em frente à organização, convidando as pessoas para dentro, então depende da forma também como você vai trabalhar, mas a blitz ela pressupõe trânsito. Tem os sorteios, também é uma forma de ação promocional, cadastro e pesquisa, né? Eu acho que eu já tinha dado esse exemplo na outra aula. Distribuição de brindes, e aí a gente tem um monte de jeito de trabalhar com a distribuição de brindes e outros. Existem muitas formas de trabalhar ações promocionais. Eu trouxe algumas para você ter uma ideia do que a gente está falando. Que não é um marketing promocional, tipo atividades isoladas, você fazer um sorteio e achar que está trabalhando marketing promocional. Não, você fez uma ação, somente. Então, você tem que ter uma constância, um planejamento, algo. Trabalhar ações aleatórias é muito trabalhar com desordenado. Então, marketing promocional, ele também requer uma organização. Você ficar fazendo ações pontuais, você só está desenvolvendo ações sem estratégia, né? Telemarketing, ele não é ação promocional, porque o telemarketing também existe, telemarketing de vendas, e-mail marketing também existe, o e-mail marketing de vendas, então depende muito de como ele está sendo direcionado para ele se tornar promocional ou não. Postagens em redes sociais, você tem que saber a forma como você está trabalhando para saber se você está trabalhando ações promocionais ou não, porque você postar uma atividade o dia a dia da sua organização, do seu projeto, isso não é uma arte promocional, é uma postagem, é uma coisa diferente. Uma coisa importante que a gente precisa saber, é preciso definir um público-alvo, entender o seu comportamento e o que ele deseja no momento. Por quê? Não adianta a gente ficar fazendo ações, promoções, para promoção aqui não é só desconto não, tá, gente? A ação em si, ela é uma promoção. A realização a gente trata como promoção. Né, é um dos pesos do marketing, né, a promoção. E a gente ficar fazendo trabalho direcionado para públicos, conversas que não fazem parte do nicho, ele é muito complicado. Então, se você vai usar uma linguagem muito jovial, muito da hora, digamos assim, do momento, da situação ali, se for para pessoas mais velhas, elas não vão entender o que você está falando. Então, você tem que conhecer o seu público para saber
Quais são as gírias, o modo de falar, o jeito de falar, a forma como você vai se apresentar, para que a pessoa veja, sinta mais empatia, sinta mais proximidade, entenda o que você está falando. Bom, deixa eu te passar algumas ideias para captação de doação, né? A captação direta. O Sampling, ela oferece degustações e distribui amostras grátis. Às vezes as degustações não é só comer, a degustação também é, por exemplo, você um sabonete. Sabonete é uma degustação porque você vai usar, então a degustação é tudo que você vai, tudo que você tem em uso. Tá, isso aqui, o sampling, ele é mais direcionado para aquelas organizações que têm produtos e que estão buscando novos clientes, então você faz pequenas amostras para distribuir para que as pessoas conheçam o seu produto e você fala além do produto, né? Você diz, ó, a gente tem esse produto e esse produto, ele é voltado para a nossa entidade, para o nosso projeto, sei lá por quê, porque a gente parte do dinheiro, né? Porque tem o dinheiro que vai para os custos da produção e uma parte ela vai para a manutenção da entidade, do projeto, por exemplo, né, a partir do lucro, que aí também ele pode ser negociado, ele vai ser gerenciado. Se todo o dinheiro, todo o lucro vai para a organização, ou se ele vai ter algum outro direcionamento, um projeto específico, um fundo de emergência, por exemplo, né, uma renda, ela pode... É bom que a gente pense nisso, às vezes a gente esquece que tem alguns detalhes dentro da nossa organização que a gente precisa ficar atento. Eu nunca, aliás, eu vi uma vez, mas geralmente eu nunca vejo as pessoas falando que dentro da organização elas têm um fundo de emergência. É muito difícil as pessoas pensarem nisso, sei lá, um fundo ambiental, um fundo telhado, um fundo qualquer coisa. Você pode dar o nome que você quiser para o seu fundo, mas é um dinheiro que vai ficar guardado para uma necessidade. Por exemplo, se toda entidade tivesse, toda organização social, todo projeto, se todas as pessoas tivessem uma renda separada para os momentos que precisassem, nesse momento de crise que a gente viu com a pandemia, a gente teria sofrido menos. Mas o dinheiro que a gente tem já é tão pouco, né? A maioria das pessoas já tem um dinheiro tão pouco, tão restrito, que já consome ali o nosso dia a dia inteiro. Quando consome, porque se tratando de projetos sociais, já é uma coisa que vai assim, a gente se trabalhando no limite, com dinheiro lá embaixo, com dívidas e tal, com o pessoal chama, né, com a corda no pescoço, e aí a gente não consegue fazer realmente esse fundo de emergência, por exemplo. Mas é uma coisa que a gente precisa aprender a trabalhar com isso, certo? Então, se você tiver um projeto, se você tiver um produto, um serviço, é bom que você comece a pensar pelo menos assim, quanto por cento ou quanto disso eu consigo tirar para criar um fundo? R$ 10, R$ 5, R$ 1? Então, pense nisso também, por favor. Outra ideia que a gente tem para captação de recursos, né, de doações, são as ofertas e descontos. Então, oferecer um produto ou um serviço com preços baixos. Às vezes as pessoas elas compram produtos para revender e esse produto elas usam para manutenção da sede, para um projeto específico ou para a ação social que a pessoa desenvolve, né, que a organização desenvolve. E alguns produtos que não têm uma boa saída, elas baixam o preço para conseguir sair mais ou para atrair mais clientes, né? Dar desconto, ele não é só quando você quer se livrar de um produto que está parado ali durante muito tempo, ele também é para atrair novas pessoas, atrair mais vendas, né? Então, tem essa possibilidade. Sorteios e prêmios, né, que é muito comum dentro da área social, que é oferecer a possibilidade de ganhar algo, né? Eu acredito que você já tenha ouvido falar nas rifas, nos bingos, brindes, né? Quando você retribui algo ou você presenteia alguém com pequenos mimos, um chaveirinho, uma toalhinha, uma caneta, né? Às vezes você manda um convite para um empresário, por exemplo, e você pode mandar uma agenda da sua organização social, se você já tiver organização para esse tipo de ação. E esses brindes, eles são muito interessantes para você criar um relacionamento, para você chamar a atenção de alguém, né? Você vai fazer uma ação social e você quer conquistar um parceiro, mas você não consegue contato com esse parceiro, você pode mandar um convite para ele da sua ação social. Quer dizer que ele vai? Não, mas ele pode ir.
Agora, ele só não vai se você não convidar. Se você não convidar, aí é mais difícil ele aparecer. Outra forma da gente trabalhar com captação de doações é com os incentivos, né? É parecido com os brindes e os incentivos eles podem oferecer retribuições em forma de serviço, inclusive de parceiro. Como é que isso funciona? Você tem um parceiro que ele tem uma clínica, por exemplo, e aí você pode dar um desconto para que as pessoas, por exemplo, de baixa renda, elas tenham acesso àquele serviço com o valor mais baixo, né? Por exemplo, você tem uma ação social voltada para crianças. Você não tem condições de oferecer, por exemplo, um atendimento médico para as crianças, mas você pode conversar com uma clínica, com um dentista e pedir a ele para que as pessoas que forem encaminhadas pelo projeto social de vocês, ele seja atendido com um valor social ou com um desconto bem em conta, para que essas pessoas de baixa renda elas tenham acesso primeiramente ao serviço e segundo a qualidade, né, que vem agregada com o serviço, porque a gente sabe que muitas pessoas não conseguem acessar determinados serviços, principalmente se forem serviços de especialistas. Essa forma de incentivo, ela também pode ser você fazer uma campanha de arrecadação no sentido de conversar com o parceiro para que uma parte do valor, por exemplo, 1%, 2%, vai dependendo do valor do valor do produto ou do serviço e da porcentagem viável, né, que pode ser oferecida para o projeto. Então, você pode fazer uma campanha junto com o seu parceiro e dizer para todas as pessoas que forem ao dentista nessa clínica específica, 10% do valor da consulta, do valor do tratamento, do valor que for contratado, ele vai ser doado para o projeto, para a organização social, para a ação. Existe as possibilidades também, né? Você pode conversar com as pessoas sobre isso, negociar essa parceria ou fazer incentivos entre os parceiros, criar uma rede de empresas, por exemplo, de pessoas, de pequenos comércios que ajudem o projeto, a ação social. E essas pessoas, elas podem ter acesso ao produto umas das outras, né? Se você tem uma oficina mecânica, você tem um distribuidor de peças e os dois ajudam a projeto social, a organização, você pode negociar entre eles para a pessoa que tem a loja de ferramentas, de peças, ela dê um desconto para a oficina e que a oficina ofereça um desconto para quando o dono, os funcionários, a família, vai depender da sua negociação, para que eles tenham um desconto no serviço da oficina. E aí também esse desconto ele pode ser oferecido para as outras pessoas que fazem parte da rede, isso é só um exemplo. Então, assim, existem várias formas de se trabalhar os incentivos. Existe o incentivo fiscal, né, do público e tal, existe sim, mas eu não estou trabalhando com ele neste momento. A gente está aqui para falar de ação promocional e não de dedução fiscal, então isso é um outro assunto. Uma dica de ouro. Outro dia, esses dias agora eu estava vendo o povo falando sobre de que eu não sigo nem as leis, eu segui dica. Ficou muito banalizada as dicas, mas eu vou chamar dica, mas na verdade é uma orientação, que é a orientação. De preferência, crie produtos e serviços para que esse produto e serviço sirva à organização social, sirva ao projeto. Carol, mas eu não tenho condições de criar nenhum produto, nenhum serviço. Eu acredito que você já tem um serviço que pode ser oferecido por você sozinho e você ainda não tenha se dado conta. O que é? É você ser um palestrante, por exemplo, e você se oferecer como palestrante, oferecer as suas palestras, a sua vivência, o seu modo de falar para que você vá às empresas e receba esse cachê. Esse cachê pode te ajudar em parte sua vida pessoal, né, ao seu profissional, se você não estiver trabalhando, e outra parte servir ao projeto social. Isso é possível.
mas você tem que pensar em algo que você possa oferecer, né? Se você é um dentista, você pode oferecer uma parte do seu, do seu lucro para ação social. Se você tem pessoas que estão ali no seu meio que podem fazer essa oferta, você pode propor isso. Então, assim, existem muitas coisas que você não demanda dinheiro para investir e que pode lhe dar retorno. Qual é o investimento que você vai ter nisso? É você fazer divulgação. Algumas pessoas conseguem ter um retorno rápido, algumas pessoas demoram um pouco mais. Mas ainda assim é algo muito válido. Você, no mínimo, eu gostaria que no mínimo você experimentasse, seria muito interessante. Faça parcerias e incentive doações, né? Por exemplo, a cada compra, um valor para repasse de porcentagem ou comissão para organização social ou projeto, como a gente já tinha falado na questão dos incentivos. Então, aqui eu trouxe duas formas de captar doações muito simples e que é possível você fazer e que o investimento ele é bem pouco. Ah, cara, mas eu preciso investir, no mínimo você tem que investir seu tempo para mostrar às pessoas que você tem isso disponível. Então, assim, a gente sempre vai ter algum investimento, se não em dinheiro, mas em tempo. Mas a gente precisa fazer esse investimento, certo? Como fazer ações de captação? Primeiro, planeje antes de iniciar. Ah, Carol, a gente sempre tem que planejar alguma coisa, sim. O objetivo da mentoria é fazer com que você entenda isso, né? Mesmo que você não goste, mesmo que você ache perda de tempo, mesmo que você ache que não é para você, não é assim, gente. Planejamento é uma coisa muito simples mesmo. Você só não precisa complicar. Vai dizer assim, ah, cara, coisa besta. Não é besta não, gente. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu ia para algumas palestras, as pessoas vinham com uma ideia muito simples e eu, nossa, não acredito que eu perdi meu tempo, que isso daí eu sei, anotar, né? Eu já dei esse exemplo aqui no outro vídeo, no outro aula, no outro encontro da mentoria. E eu achava isso assim, não, mas tem que ser uma coisa complicada, tem que ser uma coisa difícil. Não tem, não. Pode ser uma coisa simples mesmo. A gente pode desconstruir essa ideia de difícil mesmo. A gente pode fazer uma coisa simples. Eu, no meu dia a dia, eu anoto, eu faço rascunhos do que é que eu tenho que fazer e vou ticando, né? Vou riscando o que é que já está feito, o que é que eu vou... Algum detalhe que surgiu, alguma coisa que eu preciso passar para alguém, alguma data que eu tenho que anotar. E vou fazer na mão mesmo. Eu gosto de fazer à mão. Algumas coisas maiores eu faço online, mas geralmente eu uso rascunho, caderninho de anotação. Não estou com nenhum aqui para te mostrar, mas é uma coisa bem simples mesmo. Para você não achar que você tem que complicar demais as coisas, você pode trabalhar dessa forma. Ter um objetivo, ter metas, prazos. Se você estiver trabalhando com equipe, você coloca as funções e quem são os responsáveis. Basicamente é isso. Se tiver mais alguma coisa que você precisa, que não está aqui, você acrescenta. Isso aqui não é uma coisa engessada, isso aqui é uma coisa que você tem que pensar no que é que você tem que fazer e como é que fica melhor para você, certo? Então, organize as suas atividades. Você tem que pensar o que é que precisa fazer antes da execução, o que é que precisa ser feito no dia, como será a desmontagem, porque você tem que lembrar que dependendo do que você esteja fazendo, você vai ter esse tempo de desmontagem. Vai ser no dia, vai ser no outro dia, precisa de mais gente, não precisa de mais gente, como é que ocorre isso? E o que é que fica para depois que acabar, né? Por exemplo, você pediu algo emprestado, tem que devolver, a pessoa vai lá e saindo de lá ela já leva, ou a pessoa não vai estar e você vai ter que guardar e entregar alguns dias depois. Então, veja esses detalhes também, ok? Uma coisa também que a gente tem que pensar, e eu vejo que poucas pessoas fazem na área social, mas isso está melhorando, graças a Deus, planeje a divulgação. Né? Pense como é que você pode falar com as pessoas. Você vai falar com o lado racional dela ou com o lado emocional. Você quer tocar o coração da pessoa e sensibilizar a pessoa, você quer mostrar dados e dizer para ela, olha, isso aqui vale a pena, você também deveria investir aqui. Então, assim, a forma como você vai falar, o público com quem você vai falar, isso aqui vai trazer uma grande diferença. Pense também quais são os seus canais de comunicação, né? Existem muitos lugares que um carro de som ainda resolve muito. Uma faixa no poste, né? Geralmente são em postes, eles também ajudam muito. Como é que chama? Um banner bike, um banner numa bike, ele também vai ajudar muito. Então, assim, veja a sua realidade local.
Como é que você consegue divulgar isso? Não é só você fazer um post no seu Instagram e achar que todo mundo vai ver, que todo mundo vai lá. Não é assim. Você precisa divulgar, confirmar, algumas pessoas vão precisar ligar, conversar, visitar. Então, veja como é que fica melhor de chamar a atenção das pessoas e levar elas para a sua ação. Se você está trabalhando com uma equipe, com algumas pessoas, se você conseguiu mobilizar pessoas para lhe ajudar, pense também quem é responsável pelo quê, né? Quais são os responsáveis. Pense qual a função de cada um e monitore isso, né? Cobre isso, acompanhe, veja como é que está sendo feito ou não. Não vai deixar tudo na mão dos outros e, mas não era desse jeito que eu queria. Bom, se você não acompanhou, é difícil a pessoa saber como você queria, ainda que você explique. É bom que você faça um acompanhamento. Eu digo isso por experiência própria, porque eu já tive muito trabalho assim de explicar. E eu achar que eu estava explicando bem, e depois a pessoa fazer tudo o contrário. Então, assim, não confie. Não que as pessoas não sejam de confiança, mas se você quer que uma coisa saia como você gostaria, acompanhe para que realmente saia do jeito que você gostaria. E lembre-se dos prazos e das metas. Se precisar, faça ajustes. Eu trabalhei num canto que eu achava muito bacana, que eles diziam assim, eles são muito críticos do tudo ou nada. E eles não acreditam que ou é tudo ou é nada. Eles dizem assim, ou é tudo ou é só um pouco. Então, se não dá para fazer tudo, se a gente não vai alcançar a meta, a gente adapta a meta. E aí, qual é o pouco que a gente consegue? É metade, é 10%, é 20%, 30%, 70%? Então, adapte a meta se necessário, se não for prejudicar a ação também. Se for prejudicar e divida a meta, procure mais pessoas para ajudar e corra contra o tempo para conseguir manter o prazo. Bom, e como é que a gente consegue gerenciar tudo isso, né? Definidas as atividades necessárias, você tem que pensar como é que vai ser antes, durante e depois, o que é que precisa ser feito e você fazer o acompanhamento de tudo isso. Então, com relação à delegação de tarefas, como já falei, acompanhe e monitore todas as ações. Como é que tudo está acontecendo? Está dentro do prazo? Vai fugir do prazo? Está dentro da meta? Superou a meta? Então, como é que está acontecendo isso? Verifique isso direitinho. Eu preciso de uma planilha super complicada. Não, não precisa de uma planilha super complicada. Você pode usar o seu caderninho de anotações e você pode anotar na agenda, você pode anotar no celular, vai da forma como você se organiza melhor. Peça ajuda para realizar as ações, doações para captar doações. Como é que é isso? Por exemplo, você vai fazer uma doação, é ótimo. Por exemplo, você vai fazer uma feijoada, e aí você pode captar doações para fazer a feijoada. Pedir ajuda com arroz, com feijão, com a farinha, com refrigerante, você pede doações para isso. E aí você faz a feijoada, faz toda a ação da feijoada, né? Com menos custo possível, você vende essa feijoada e você arrecada o dinheiro para cobrir alguma despesa que tem ali, uma pessoa que você precisa contratar para ajudar, uma ajuda de custo de algum voluntário que precisava de dinheiro, por exemplo, para condução. Tirando todas as despesas que você teve, tudo que sobrar de lucro você pode usar para o seu projeto e se tiver dinheiro suficiente, você separa uma quantia para um fundo de emergência, certo? E é bom que você comece a se habituar a esse fundo de emergência. Carol, não tenho dinheiro nem para a minha manutenção, vou pensar nisso agora não. Então, comece a se planejar, comece a fazer ações para fazer a sua manutenção com tranquilidade e para pensar no fundo de emergência. Uma coisa importante para fazer... Nossa, Carol, tudo é importante. Muita coisa é muito importante. Pelo menos o básico é extremamente importante, que não pode faltar. E uma coisa importante que não pode faltar é documente tudo. Faça listas, faça planilhas, faça relatórios, fotos, vídeos, o que você puder fazer, mas documente isso e tenha lá o seu arquivo, tanto arquivo físico, né, impresso, como arquivo digital, né, online, que pode ser no HD, pode ser no seu computador, mas de preferência tem uma cópia. Além de você ter o arquivo, tem uma cópia digital e física, porque esse material vai lhe ajudar a prestar contas futuramente, principalmente com o contador, com a Receita Federal, e também vai te ajudar
a conquistar novos parceiros, porque na hora que um parceiro te procurar e você mostrar a ele as ações que você fez, e você mostrar a ele que você tem justiça, eles vão ver que você está no outro nível. Que você não é só aquela pessoa que está pedindo, é aquela pessoa que está investindo. Ah, Carol, isso é besteira. Não é besteira, não subestime. Você não tem ideia de como as pessoas veem uma pessoa organizada e uma pessoa desorganizada. Então, começa aí. Ah, agora chegou num momento assim que eu adoro, que é o nosso exercício, né? Antes da gente fazer a nosso resumo do dia, eu quero te trazer aqui a segunda parte do nosso exercício, onde eu vou te trazer o mapa do caminho. A gente está fazendo nosso mapa do projeto, o mapa dos sonhos, e uma parte do mapa é trabalhar o caminho. Então, nesse momento, a gente tem que pensar em como construir um caminho. Esse caminho é o ritmo e a superação de barreiras, né? O ritmo é aquilo que você vai fazendo disciplinadamente, não obrigatoriamente você tem que fazer direto, mas você tem que manter o maior ritmo possível para que você não perca isso, para que você construa isso de pouquinho. E também a gente tem que pensar o que é que a gente tem que superar, principalmente barreiras físicas. Então, pense com cuidado. O que é que falta, né? O exercício anterior a gente definiu uma meta, a gente pensou o que é o estado atual que a gente está hoje, o estado desejado que a gente quer. Para a gente sair do estado atual e chegar ao estado desejado, o que é que falta? O que é que a gente pode fazer? O que é que eu vou fazer para chegar nesse estado, no estado desejado? O que fazer quando não der certo? Ai, Carol, lá vem você com seu pessimismo. Gente, isso não é pessimismo. Isso é você pensar que, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. A minha prioridade sempre foi me sustentar a minha filha, né? O autossustento. Então, e o meu projeto, curso de elaboração de projetos, ele ficou muito tempo parado, completamente parado, porque a minha prioridade sempre foi o sustento. Provavelmente eu não conseguiria, mas se eu tivesse me organizado para. E eu estou falando isso porque minha vida era uma loucura, né? Quem trabalha com publicidade, com audiovisual, sabe como é que é ritmo de filmagem, de produção. Às vezes a gente não tem tempo nem de comer, que dirá de encaixar uma outra coisa no nosso dia a dia, é uma coisa bem complicada. Mas a gente tem que pensar nisso. Eu vou ter uns períodos, para quem trabalha com publicidade, a gente sabe que tem período que é muito corrido e tem período que é mais lento, e que a gente não controla isso. Então, às vezes a gente passa alguns dias tranquilo do nada, e acontece praticamente isso do nada, um projeto que você estava meses tentando negociar, que o prazo passou muito tempo, e aí o cliente aparece e diz assim, vamos produzir, eu quero isso pronto no final de semana. Isso já é quarta-feira. E aí você tem que se rebolar e resolver tudo isso. Então, assim, e aí realmente não dá para encaixar mais nada. E compromisso, né? Tipo assim, vou marcar alguma coisa no final de semana. Também é muito complicado. Eu sempre marco as pessoas assim. Se não aparecer nada no final de semana, aí a gente combina. Então, eu deixo pré-agendado e confirmo um dia antes. Aí é mais fácil para mim por conta desses trabalhos que surgem. E aí, dentro desse trabalho eu tenho que pensar o que é que eu posso fazer quando eu não puder fazer meu curso, quando eu não puder dar atenção às pessoas. Por exemplo, essa mentoria. Surgiu alguns trabalhos que eu disse, gente, nesse período eu não posso fazer nada, porque eu estou comprometida com a mentoria. Então, meu horário está reservado para isso, eu não posso pegar outro trabalho para isso. Então, eu vou ter que pensar o que é que eu vou fazer quando eu puder e quando eu não puder, certo? É importante que a gente tenha esse detalhe na nossa cabeça, porque às vezes a gente até desiste de fazer certas coisas porque a gente não está conseguindo tempo, e a gente precisa se organizar para isso também. E o que faz é só esquecer de continuar. Às vezes a gente está com a vida tão atribulada que a gente realmente esquece. Aí você pode pensar, dá para continuar de onde está ou você vai ter que retomar? Né? Pense do que você planejou, o que é que dá para fazer. Uma coisa que eu não, quando eu recebi esse exercício, não foi falado, mas eu acho importante falar, é como me motivar.
Porque às vezes a gente está num ritmo tão louco da vida, às vezes a gente acha, ai, mas já passou tanto tempo, e aí agora eu acho que não vale mais a pena. Vale sempre a pena, o sonho sempre vale a pena. E você tem que se motivar para você lembrar que é seu sonho que você tem que correr atrás dele, entendeu? Então, pense como é que você se motiva, pense como é que você lida melhor com as situações, como é que você trabalha melhor, isso tudo a gente tem que ter em mente. Uma coisa que eu acho que não ficou clara aqui, porque eu não coloquei a pergunta, é a questão da superação de barreiras físicas. Quando eu comecei a fazer meu curso, gente, foi uma loucura, porque eu não conseguia organizar as coisas. O computador dava pane. Felizmente a Damiana aqui não tem como passar o depoimento para a gente, né? Mas a Dami também, às vezes eu falava com ela depois, Dami, a nossa conversa não foi gravada, o computador não ligou, a internet não está funcionando. Era um terror. Mas aos poucos, com cuidado, eu fui aprendendo a mexer em outros programas que eu não usava, né? Em outras coisas que eu tive que aprender a fazer, aprender a editar, que eu detesto editar, mas tive que respirar fundo e dizer assim, é por um bem maior, preciso fazer isso. E aí, assim, eu fui superando algumas barreiras físicas para a gente conseguir ter o curso, né? A gente ainda não tem, mas ele está encaminhado, ele está ali no processo de gravação. E uma hora ele vai sair, vai ficar pronto. Eu estou sempre perdendo o prazo do curso, mas ele não saiu do meu radar, eu não desisti desse curso, ele vai acontecer, porque é um curso bacana, porque as pessoas sempre me pedem para ajudar, e eu sei que isso vai ser muito útil. Então, você também tem que pensar nisso. O que é que você tem que superar para você conseguir traçar o seu, para você não só traçar, para você caminhar, para você percorrer o seu caminho. Você precisa de um celular melhor, você precisa de um computador melhor, você pode usar o computador de alguém emprestado, você pode ir para casa de alguém, você pode conversar com o vizinho para dividir o Wi-Fi. Parece besteira, parece coisa muito miúda, mas não é. Às vezes o nosso problema é pequeno mesmo e a gente tem como resolver facilmente. Certo? Então, pense como você vai resolver isso. Você vai precisar trabalhar final de semana, você vai precisar trabalhar um dia a mais, você vai precisar trabalhar à noite ou acordar mais cedo. Como é que você vai resolver as suas limitações do momento? Certo? E no próximo encontro, né, nosso quarto e último encontro, nós vamos falar sobre crescer e multiplicar. Né? É a questão da cooperação. Mas isso eu vou te explicar direitinho no próximo encontro, para não ficar muita coisa para sua cabeça agora. Beleza? Bom, e agora vamos ao nosso resumo do dia. Nosso resumo é muito simples, uma coisa assim para você lembrar o que a gente falou até agora. Um simples plano, né? Um planejamento simples, ele ajuda em todos os momentos. Então, não precisa complicar, você só precisa lembrar que você precisa ter um plano simples, né? Simplesmente um plano, não é nada demais. Você pode fazer do seu jeito. Se você não souber de alguma coisa, você procura na internet, que vai ser fácil de você encontrar. Hoje em dia, tudo você encontra na internet, até como pilotar moto. Então, a gente não tem mais desculpa de dizer eu não sabia. A gente só não sabe se a gente não for atrás. É preciso liderar e monitorar. A gente tem que sempre lembrar disso. Eu gosto de trabalhar sozinho, tudo bem, você só vai ter um pouco mais de trabalho, mas ainda assim você vai conseguir. Mas se você está trabalhando em equipe, você não está só. E se o projeto é seu, é sua ação, aí você vai ter que lembrar que você é o gestor disso, que você vai ter que liderar isso e acompanhar as pessoas. E principalmente se você quiser que as coisas saiam do seu jeito. Então, esteja atento a tudo que acontece e ajude nas soluções sempre que precisar, sempre que for possível, sempre que você der conta, sempre que você vê que é necessário. Uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer é pensar e agir. Um sonho, se você não tem uma meta e você não executa, ele é só um sonho. Então, além de sonhar, você tem que pensar como você vai realizar e realizar, agir mesmo. Porque se você ficar só no campo das ideias, ele nunca vai deixar de ser um sonho. Então, se você quer que esse sonho vire realidade, comece a trabalhar para isso, para que ele vire realidade. Né? A captação, ela depende muito do que é feito. Então, o que é que você pode fazer para conseguir dinheiro para suas ações hoje? Pense nisso.
E se tratando de dinheiro, quantidade importa. A gente sempre fala de qualidade, a gente sempre ouve as pessoas falando de qualidade, mas em projetos sociais a gente sabe que é muito importante a quantidade. E esse falando de captação, quanto mais, melhor. Então, a gente sempre tem que pensar, vou fazer um trabalho ruim? Não estou falando de fazer trabalho ruim, eu estou falando que você tem que pensar em como você consegue trabalhar melhor e captar mais. Então, fica aí uma coisa para você também pensar. Ah, Carol, me fala aí como é que eu posso fazer isso. Pô, gente, eu não conheço a realidade de vocês, eu não sei o que é que vocês trabalham, então eu não tenho como dar nenhuma dica ou nenhuma orientação sobre isso, tá bom? Mas eu tenho certeza que você vai conseguir. E mais uma vez, muito obrigada, né, nesse vídeo, né, que você que está vendo a nossa gravação. E se você lembre de seguir os nossos perfis no Instagram, no Facebook, no YouTube, confere o nosso canal que tem muita coisa bacana.